Agora indo ao Rio de Janeiro às 13h27 com a Júlia Calembá para repercutirmos essa notícia surpreendente de hoje cedo. O afastamento do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi afastado pelo STJ. O pastor Everaldo, que é o líder do partido dele, também foi preso. Presidente do partido dele, né, o PSC, foi preso lá no Rio de Janeiro, assim como tantas outras pessoas. Que surpresa, hein, ô Júlia Calembá, o afastamento do governador do estado do Rio de Janeiro. Agora, que situação o Rio de Janeiro enfrenta? Meu Deus do céu, até quando o Rio de Janeiro passará por isso? Ô Júlia, vamos lá. Você tem algumas informações, principalmente agora, relacionadas aos presos e ao próprio pronunciamento do Wilson Witzel, que foi feito há pouco. Não, muito boa tarde, bem-vinda aqui, Júlia. Oi, Joel, boa tarde para você, boa tarde, Ana Paula, boa e a tarde. todos. Pois é, e o governador Wilson Witzel se disse indignado com esse afastamento dele. Ele fez um pronunciamento ainda há pouco, respondeu poucas perguntas, mas não se aprofundou muito nas perguntas não, mas se disse indignado e ainda criticou bastante o processo penal. A gente vai chegar aí, a gente vai ter a palavra do governador já já. Vou só explicar para vocês quem é que está preso aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal. Eu estou aqui desde cedo, a movimentação aqui está muito intensa, muitas viaturas entram e saem a todo momento. Por aqui, pastor Everaldo chegou bem cedo, por volta das 8h20 da manhã. Como você disse, né, presidente do PSC, partido do Wilson Witzel, e 2 filhos do pastor Everaldo também estão presos aqui na Superintendência da Polícia Federal. Felipe de Almeida Pereira, de acordo com a denúncia, o pastor Everaldo colocou um dos filhos dele como assessor especial do Witzel em 2019. E aí a denúncia ainda diz que eles têm participação aí, são suspeitos de integrar esse grupo criminoso. O outro filho dele é o Laércio Pereira, chegou ainda há pouco. Outro que se entregou a pé aqui na Superintendência da Polícia Federal, Joel e Ana Paula, foi o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, do governo Witzel, Lucas Tristão. Ele era procurado pelos agentes da Polícia Federal desde cedo, tiveram vários endereços ligados a ele, não encontravam o ex-secretário e aí ele resolveu se entregar aqui na Superintendência da Polícia Federal. Agora a gente vai ao pronunciamento do governador Wilson Witzel. Ele, né, que se disse indignado e criticou o processo penal, disse que está virando um circo. Vamos ouvir a palavra do governador. Reafirmo que eu não tenho absolutamente medo de delação, porque a delação desse canalha do Edmar é uma delação mentirosa, foi pego com a boca da botija e o processo penal brasileiro está se transformando num circo. O governador Pimentel, na Operação Acrônico, esperou 5 anos para dizer que não tinha prova contra ele. O processo contra o ex-presidente Temer, recentemente no Tribunal Regional Federal, foi absolvido. O processo penal brasileiro está se transformando num circo e essas delações mentirosas estão sendo produzidas e usadas politicamente. Delação essa do Edmar Santos que foi crucial aí, né, para esse afastamento do governador Wilson Witzel. Edmar Santos sabia muito, estava, claro, envolvido, já foi provado que ele estava envolvido em vários desses processos, nessa organização aí criminosa, e aí o governador Wilson Witzel ainda desafiou o Ministério Público, Joel e Ana Paula, pedindo que o Ministério Público tinha que apresentar provas contra eles, falando que o Ministério Público não tinha provas contra eles, e aí desafiou então todos os promotores do Ministério Público a apresentar as provas. Se diz tranquilo que não tem participação nesse esquema, ele que é apontado como chefe, né, dessa organização criminosa muito bem estruturada, de acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, que começou já ainda nas eleições do governador Wilson Witzel, são bastante tempo, que teria participação também da Helena Witzel, a primeira-dama, ela que é alvo, né, dessa operação de hoje, e a gente tem a palavra do governador também falando aí sobre a suposta participação de Helena Witzel nesse esquema. Vamos ouvir. Estão criminalizando a advocacia. Quer dizer, quem é filho de ministro, quem é esposa de ministro, se estiver advogando, está recebendo alguma vantagem? Estão criminalizando a advocacia. A OAB precisa se manifestar sobre isso. O contrato com o Hospital Inja é uma relação da doutora Helena que antecede muito a minha posse como governador. O trabalho dela na atividade da advocacia, desde 2016, trabalha analisando as dívidas fiscais do Inja.
E agora o governador afastado, quem assume é o vice-governador Cláudio Castro, ele que também é alvo dessa operação de busca e apreensão, né? Mas ele não, como não foi denunciado, ele pode assumir esse cargo, Joel e Ana Paula. E se ele tiver algum problema, o vice-governador, quem assume, aí é tudo tranquilo, é o presidente da Câmara, né, Júlia? O André Siciliano, que também é alvo de busca e apreensão hoje. Vai chegar também? em vocês aí na redação, viu? Cuidado. O próximo Daqui que a pouco assumir o bate Rio. na minha casa, É de isso. busca e apreensão. Não, pra vocês assumirem, Pra entendeu? gente assumir, é verdade. Porque vai tirando não vai um, ter vai ninguém, tirando né? um. Isso pra gente enxergar e deixar muito claro aqui pro nosso ouvinte na Rádio Bandeirantes como que tá o tamanho da do teia problema. de corrupção no Rio de Janeiro, né? Agora, Joel, o governador pode ainda de alguma maneira tentar recorrer dessa decisão, voltar ao cargo, o que já foi avaliado que pode ser difícil, mas a princípio é um afastamento de apenas 6 meses. O que pode, nesse meio tempo, acelerar o processo de impeachment dele, que está correndo aí no Rio ainda, né, Júlia? E outra, já emendando antes da resposta da Júlia, é o seguinte: uma coisa é a polícia fazer mandado de busca e apreensão contra o pastor Everaldo, contra outros políticos, contra cidadãos comuns que não têm imunidade parlamentar. Empresários dessas organizações, né, que foram presos inclusive, também. a gente vê isso normalmente, diariamente aqui no Brasil, né? Algumas ações até audaciosas, às vezes desnecessárias, mas afastar um governador do estado... O STJ não permitiria o afastamento do Wilson Witzel a menos que tivesse provas robustas. Deve ter prova robusta contra ele para afastar, porque não é tão simples assim, né, Júlia, você afastar um governador de estado. É uma coisa muito séria. Pois é, uma coisa muito séria. E aí, uma corte especial do STJ, no dia 2 de setembro, eles vão analisar aí esse afastamento do governador, que está afastado por 180 dias. Então, bastante tempo, né, para o governador ficar afastado. Essa corte especial reúne 15 ministros, os 15 ministros mais antigos do STJ, que foi quem mandou afastar o governador do cargo. O governador, Joel e Ana Paula, eu estou brincando aqui, falando que ele está tendo mais um dia memorável na carreira dele. Hoje e aquele dia da Operação Placebo são dias que ele não vai esquecer, né? Jamais. Com certeza. É uma pena tudo isso que está acontecendo aí no Rio de Janeiro, não de hoje, mas de décadas, né? É o 6º governador afastado. O Witzel não foi preso, mas tantos outros já foram presos. Eu me lembro aqui rapidamente, Júlia, da Rosinha, do Garotinho, do Pezão, do Cabral, agora o Wilson Witzel. Tem um 6º que eu não me recordo, uma 6ª pessoa, um 6º elemento. Você se recorda aí, Júlia? Tô pensando, a Rosinha, o Garotinho, temos o Cabral, o Pezão. E ele, me lembro. Ele Wilson Witzel. tem um anterior, que a Thaís Dias hoje colocou lá no Bora Brasil primeiro, na TV. Vou ver aqui. Mas, Joel, sabe um fato engraçado? O nome dessa operação foi batizada Tris Indem, que é do latim, mesmo fato 3 vezes, que é porque 3 governadores do Rio se aproveitaram de situações aqui no Rio de Janeiro para desviar, né, dinheiro, corrupção, enfim, na saúde. É verdade, aquela foto emblemática lá envolvendo, acho que o Cabral. É o Cabral ou o Garotinho, daqueles empresários que foram para Paris e amarraram guardanapos na cabeça? Cabral. Era empresários relacionados à saúde também, não era? Também era. Isso, era. E o que você está tentando se lembrar e não conseguia, porque faz muito tempo, foi o Moreira Franco, que foi governador do Rio entre 87 e 91. Alguém gritou aí, né? 6º elemento. O 6º elemento. Mas esse está tão longe, tão lá atrás, que a gente até esqueceu. Aqui na história recente do Rio de Janeiro, né? Só o Garotinho, quantas vezes foi preso, né? É verdade. Preso, solto. Meu Deus do céu. A história do Rio de Janeiro tem tantos Saiu até tremendo lá da ambulância, tanta coisa acontece na história do Rio de Janeiro, né? Que a gente às vezes até se perde um pouco nos acontecimentos. O Rio de Janeiro realmente é alvo de muitas operações e de muita corrupção, como já foi provado aí com diversos governadores presos, né? Mas é inacreditável, cara. É inacreditável o cara achar que vai roubar dinheiro público da saúde e que nada vai acontecer. Sabe? É inacreditável. É claro que isso envolvendo o Witzel e esses outros envolvidos mais recentes, tudo isso tem que ser investigado e comprovado. Mas, se há suspeita é porque teve movimentação estranha ali. E não só suspeita, né? Nesse pedido de investigação e afastamento havia um pedido de prisão. E essas coisas geralmente só acontecem quando há provas, Joel. Uma coisa é você iniciar uma investigação, outra é você já chegar ao ponto de falar em um afastamento.
E não é de se surpreender, porque isso aconteceu em várias partes do Brasil, em especial agora no período de pandemia. Ele é o terceiro. Por conta da dispensa de licitação. Sim, ele é o não terceiro governador investigado, né? Tem também o Wilson Lima, governador do Amazonas, e o Helder Barbalho, do Pará. Se já era fácil os caras pegarem dinheiro público, imagina agora sem licitação. Por isso que a grana começou a correr solta e os caras arregalaram os olhos. Falou, olha, tudo isso aqui, vamos pegar pra gente. Ninguém vai nem ver. É isso, tá mais fácil. Acreditaram na facilidade por conta da dispensa de licitação. Agora, Joel, essa é a realidade. A gente tem também aí, com a reportagem do Rio, o que a Procuradoria-Geral da República falou a respeito do caso, quais as provas que foram encontradas, o que levou ao afastamento do Wilson Witson do cargo. É verdade, agora com a Agatha Meirelles, né? Ô, Júlia, muito obrigado, tá, querido? Um abraço pra você. Valeu.